Porém, sua casa edificou Salomão, em 3 anos, e acabou toda a sua casa. Também edificou a casa do bosque do Líbano, de 100 côvados e de comprimento, de 50 côvados, a largura de 30 côvados de altura, sobre as 4 horas de coluna de cedros e vigas de cedros sobre as colunas. E por cima estavam cobertos de cedros sobre as vigas que estavam sobre 45 colunas, 15 em cada ordem. E havia 3 ordens da janela de janela, e uma janela estava de frente da outra janela, em 3 ordens também. Todas as portas e ombreiros eram que quadradas de uma mesma vista, e uma janela estava de frente da outra, em 3 ordens. E depois fez um pórtico de colunas de 50 côvados de comprimento e de 30 côvados de largura, e um pórtico estavam de frente delas, e as colunas com as grossas vigas de frente delas. Também fez o pórtico para o tronco, o trono, onde julgava, para o pórtico de juízo, que estava coberto de cedros de soalho a soalho. E em sua casa, em que morava, havia outro pátio por dentro do pórtico, de obra semelhante a esse, também para a filha de Faraó, que Salomão tomara por mulher, fez uma casa semelhante àquele pórtico. Todas essas coisas eram de pedra finíssima, cortada, medida, serrada a serra, por dentro e por fora, isso desde o fundamento e até a beiras do teto. E por fora até ao grande pátio. Também estava fundado sobre as pedras finas, pedras grandes sobre as pedras de 10 côvados e pedras de 8 côvados, e em cima sobre as pedras finas lavradas segundo as medidas dos cedros. E era o pátio grande ao redor de 3 ordens de pedras lavradas com uma ordem de vigas de cedro, e assim é, eram também o pátio interior da casa do Senhor, o pórtico daquela casa. E enviou o rei Salomão mensageiros e mandou trazer a Irão de Tiro. Este era filho de uma mulher viúva da tribo de Naphtali, e fora seu pai, um homem de Tiro que trabalhava em cobre é, e era cheio de sabedoria e de entendimento e de ciência para fazer toda a obra de cobre. Este veio ao rei Salomão e fez toda a sua obra, porque formou 2 colunas de cobre. A altura de cada coluna era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados cercava cada um das suas colunas. Também fez 2 capitéis de fundição de cobre para pôr sobre a cabeça de coluna de 5 côvados. Era a altura de um capitel, e de 5 côvados a altura de outro capitel. É, as redes eram de obra de rede, de cintas de obra de cadeias para os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, 7 para um capitel e 7 para outro capitel. Assim fez as colunas juntamente com 2 fileiras ao redor sobre uma rede para cobrir os capitéis que estavam sobre a cabeça das romãs. Assim também fez outro capitel. E os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas eram de obra de lírio, no pórtico de 4 côvados. Os capitéis, pois, sobre as 2 colunas estavam também de frente em cima do bojo que estavam junto a rede, e 200 romãs em fileiras ao redor estavam também sobre o outro capitel. Depois levantou as colunas no pórtico do templo, e levantando as colunas direitas, chamou o seu nome Jaquim, e levantando a coluna esquerda, chamou o nome Boaz. E sobre a cabeça das colunas estavam obras de lírios, e assim se acabou a obra das colunas. Se fez mais um mar de fundição de 10 côvados, e uma borda até a outra borda, redonda ao redor de 5 côvados de alto, e um cordão de 30 côvados cingia ao redor. E por baixo da sua borda, ao redor, havia botões que o cingia por 10 côvados, cercava aquele mar ao redor. 2 ordens desses botões foram fundidas na sua fundição, e firmava-se sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, e 3 que olhavam para o ocidente, e 3 que estavam para o sul, e 3 que olhavam para o oriente. E o mar em cima estava sobre eles, e todas as suas partes posteriores para a banda de dentro. E a grossura era de um palmo, e a sua borda, como a borda como a obra da borda de um copo,
ou de flor de lírios. Ele levava 2.000 batos. Fez também as 10 bases de cobre, o comprimento de uma base de 4 côvados e de outro côvados a sua altura, e de 10 côvados a sua altura. É, e este era a obra das bases. Tinha cintas, e as cintas estavam entre as molduras, e sobre as cintas que estavam é, entre as molduras havia leões, bois e querubins, e sobre as molduras uma base por cima e debaixo dos leões e dos bois, é, juntavas da outra, e de obras estendidas. É, e uma base tinha 4 rodas de metal e lâmina de cobre. E esses 4 cantos tinham ombros debaixo da pia, e estavam esses ombros fundidos da banda de cada uma das suas junturas. E a sua boca estava dentro da coroa, e era um côvado por cima, e era a sua boca redonda, segundo a obra da base de côvados e meio. E também sobre a sua boca havia entalhes, é, e as suas cintas eram quebradas, quadradas, não redondas. E as 4 rodas estavam debaixo das cintas, e os eixos das rodas na base eram a altura de cada roda de côvado e meio. E era obra de rodas como a obra de rodas de carro, e eixos, esses cambas, é, esses cubos, esses raios, todos eram fundidos. E havia 4 ombros, e os 4 cantos de cada base, seus ombros saíam da base. E no alto de cada base havia uma altura redonda no meio de côvados, ao redor também. Sobre o alto de cada base havia asas e cintas que saíam delas, e nas pranchas das suas asas e nas suas cintas lavrou querubins, leões e palmas, segundo o vazio de cada uma, e junturas ao redor. Conforme essa fez as 10 bases, todas tinham uma mesma fundição, uma mesma medida, um mesmo entalhe. E também fez 10 pias de cobre, e cada pia cabiam 40 batas, e sobre cada uma das 10 bases estava uma pia. E pôs 5 bases à direita da casa e 5 à esquerda da casa. Porém, o mar pôs ao redor direito da casa, para a banda do oriente, da, da parte do sul. E depois fizeram as pias e as pás e as bacias, e acabaram de fazer todas as obras que fez para o rei Salomão, para a casa do Senhor, a saber, as 2 colunas e os globos dos capitais que estavam sobre a cabeça de 2 colunas, e as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitais que estavam sobre a cabeça das colunas, e as 400 romãs para as 2 redes, a saber, 2 carreiras de romãs para cada rede, para cobrir os 2 globos dos capitais que estavam em cima das colunas, juntamente com as 10 bases das 10 pias sobre as bases, como também o mar e os 12 bois debaixo daquele mar, e os caldeirões e as pias e as bacias, e todos esses utensílios que fizeram para o rei Salomão, para a casa do Senhor, todos eram de cobre brunido. Na planície do Jordão, o rei os fundia em terra barrenta, em Sucote a Sartã, e deixou a Salomão de pesar todos os utensílios pelo seu excessivo número, não se averiguando, pois o peso de cobre. Também fez Salomão todos os utensílios que convinham a casa do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro, e sobre a qual estavam os pães da propiação, e os capitais, e os castiçais, e 5 à direita e 5 à esquerda, diante do oráculo de ouro finíssimo, e as flores, e as lâmpadas, e as espevitadores também de ouro, como também as taças e os apagadores, e as bacias, e os perfumadores, e os braseiros, e os
e de ouro finíssimos, e as coiceiras para as portas da casa interior para o lugar santíssimo, e as das portas da casa do templo também de ouro. Assim se acabou toda a obra que fez Salomão, que é o rei Salomão, para a casa que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas santas de seu pai Davi, a prata e o ouro e os utensílios pôs entre os tesouros da casa do Senhor.